Bom, gente, estamos ao vivo no Facebook, então podemos começar então com o Kirtan.
Boa noite, então, a todos. Após esse Kirtan, cortesia da nossa amiga Indira, vou apresentar, então, o nosso palestrante. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre a Ananda Marga, porque sempre alguém novo assiste e não sabe muito bem, né? Então, o que é e qual é o propósito da Ananda Marga? Autoconhecimento e serviço a todos os seres. Autorrealização e serviço social. Essas duas frases resumem bem o propósito da Ananda Marga. A Ananda Marga é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social, fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Anandamurti, ou Prabhat Ranjan Sarkar, carinhosamente chamado por nós de Baba. Atualmente, a Ananda Marga ela já se encontra em mais de 180 países. O objetivo é possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial, ou seja, se desenvolver em todos os aspectos da vida, físico, psíquico e espiritual. Ananda, para quem não sabe, significa bem-aventurança, e Marga significa caminho. Então, Ananda Marga é caminho para a bem-aventurança. E o que é bem-aventurança? Bem-aventurança é a felicidade infinita. É o desejo fundamental de qualquer ser humano, já dizia Shri Shri Anandamurti. Existe em todos uma sede pelo infinito. Algumas áreas de atuação da Ananda Marga, tá, pessoal? Desenvolvimento espiritual, educação neo-humanista, PRAUT, para quem não sabe, é uma sigla, tá, que significa que é um sistema socioeconômico global baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional de recursos. Também a Ananda Marga atua na área de arte e cultura, comunidades espirituais, bem-estar das mulheres, projetos rurais, serviço social, animais e plantas. Nós da Ananda Marga Pelotas, nesse tempo de pandemia, a gente oferece publicações diárias com pensamentos de Prabhat Ranjan Sarkar. Nós proporcionamos meditação coletiva aberta online todas as quartas-feiras, às 19h30. Nós também proporcionamos palestras abertas online com assuntos variados nas 3 primeiras sextas-feiras do mês. E às 19 horas, como essa aqui que a gente vai assistir agora. E
Na última sexta-feira do mês, a gente oferece a Kanda Kirtan, que é uma prática espiritual que dura 3 horas. Tá? A Kanda quer dizer círculo ou roda, e a gente faz essa prática e oferece a todos. Nós oferecemos também aulas de yoga abertas online, todos os domingos às 10 horas, pelo Facebook e Instagram, e também aulas de yoga presenciais. Eu vou deixar no chat as informações sobre nossas redes sociais e o contato para quem quiser saber maiores informações sobre as aulas de yoga presenciais e também sobre o curso de formação de instrutores de yoga que nós oferecemos, e já vai começar uma turma nova e a gente está fazendo a divulgação. Deixarei no chat. Então vamos ao que interessa. Vou apresentar então para vocês o Nelson, tá? Que vem fazer uma palestra hoje para a gente sobre Sound Healing, né? Ou seja, melhor tradução, a cura pelo poder do som. E o Nelson, ele é graduado em musicoterapia na Universidade de Ribeirão Preto. Possui 15 anos de experiência na área de terapia sonora, com especializações na área de Sound Healing, que é o título da palestra, né? Fundamentos da mesa lira e tubos sonoros, frequências de cura e mantras. Então vai ser muito bom, porque muita gente desconhece e a gente vai aprender um pouco sobre isso, sempre levando em conta que tudo que a gente promove é para o nosso bem-estar. Com a palavra, o Nelson, então. Estão me ouvindo bem? Ótimo, Nelson. Então tá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra estar demonstrando e explicando um pouco do meu trabalho de musicoterapia e agora de Sound Healing, que faz pouco que eu comecei a trabalhar, né? Eu já venho há anos estudando, mas já faz uns 2, 3 anos que eu já estou aplicando, né? Então, a divulgação é sempre bem-vinda, né? E parabéns a vocês pelo espaço, né, onde vocês dão essa oportunidade, que a gente possa, tanto da minha área como de todas que já passaram por aqui, né? Então, parabéns e obrigado ainda a ti, Gilberto, ontem o Isaac também, nosso tarde da noite, está tentando resolver alguns detalhes técnicos, né? Então, agradeço a vocês aí. Sejam todos bem-vindos também, né, a essa palestra e podemos começar, né, nesta palestra sobre o poder do som. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou hoje falar mais sobre Sound Healing, mas depois, no meio da palestra, daqui a um pouquinho, eu já vou falar da diferença entre musicoterapia e Sound Healing, né, ou terapia do som. São duas técnicas distintas, né? Na faculdade de musicoterapia, onde eu me formei, né, em qualquer faculdade, né, não se trabalha, né, com essas vibrações, com essas frequências propriamente ditas que são trabalhadas em Sound Healing. Na musicoterapia é um processo terapêutico mesmo, né, como uma terapia com uma psicóloga, para vocês entenderem mais ou menos assim, né. E o que é esse tal de Sound Healing, né? Não é uma terapêutica nova, né? A cura através do som já é usada há muitos anos em diversas culturas, né? E se a gente for traduzir Sound Healing, né? Eu já vou desmistificar um pouco agora, né? Até o título da palestra, né? Cura através do som, né? Som que cura, se a gente for traduzir propriamente dito, né? Mas não é bem assim, né? A cura na abordagem quântica, vibracional ou energética, né? A cura é um processo. Não é algo que se faz e a pessoa cura rapidamente, né? É o todo, né? A gente vai analisar o todo como qualquer outra terapia energética, né? Não somente a consequência como uma medicina tradicional, né? Esse processo vai trabalhar o campo quântico da pessoa, né? E esse campo existe em tudo, existe num grão de areia, no planeta, na gente. Então as leis que regem o nosso funcionamento
que regem nossas células, os processos orgânicos do nosso corpo, da nossa psique, estão dentro desse campo quântico, né? O que é a musicoterapia? Até para vocês, vou trazer mais para frente agora aqui. O que é a musicoterapia? A musicoterapia já é considerada uma ciência, né, que utiliza a música e seus elementos, né, timbre, melodia, amplitude, entre outros elementos, né, em um processo que facilita e promove a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos que sejam relevantes, né, no sentido de alcançar as necessidades de patologias físicas, mentais, emocionais, sociais e cognitivas, né? Eu não sei se vocês querem ir perguntando no meio, assim, a gente pode já tirando as dúvidas na hora. O que vocês acham, Gil? Gil, o que tu me diz? Eu acho que no formato que Não tu sei como é que você... quiseres. Então, se quiserem ir perguntando O agora para mim... pessoal pode, se Eu... quiser, abre o microfone ou levanta a mão. Isso, E né? ali o Bota para Raise gravar Hand. no computador também, né? Sim, eu estava tentando te responder, não estava respondendo aqui o meu comando, mas acho que foi muito importante a colocação inicial, já que, embora o título seja Cura pelo Som, que o som não faz milagre, o som ajuda, mas quem tem que fazer a maior caminhada nesse processo é nós mesmos, né? Exatamente, cada um tem essa Mas vamos chance, lá, né? Pois é, se pode, quiserem perguntar, fiquem à pode vontade, não tem perguntar também problema. para a gente. Eu vou ser bem sucinto, se eu for ficar falando, eu vou ficar falando umas 4 horas aqui, né? Porque tem Também. coisa assim demais, né? Ainda mais que são duas abordagens, né? E então fiquem à vontade, até porque no final vai ter essa sessão online, né? Para vocês verem na prática também como é que vai ser, né? Então acho interessante a gente já liquidar com as perguntas agora, né? Eu já respondo, então fiquem à vontade para... Eu não sei como é que é esse esquema de levantar a mão, aparece para mim alguma coisa, aí qualquer coisa vocês abrem o microfone, Nelson, né? E aí eu já paro e a gente já resolve, tá ok? Tranquilo. Então, dando seguimento, né? O que eu expliquei anteriormente era um conceito de musicoterapia, né? E Sound Healing, né? Não foge muito da diferença desse conceito, né? Somente a maneira que se aborda que é diferente, né? É uma abordagem Sound Healing, né? É uma abordagem terapêutica que utiliza procedimentos e práticas sonoras, né? Onde são utilizados instrumentos sagrados e vibracionais, os quais possuem frequências específicas, né? Com o intuito de iniciar ou auxiliar um processo de cura nos corpos, já nos corpos físicos, né? Nos corpos astrais, físico, mental, emocional, espiritual e aí por diante, né? E também um processo de autoconhecimento, né? Muitas pessoas acham que vai ser um trabalho de relaxamento. Sim, também é, mas também é um trabalho de autoconhecimento, de transformação, né? E muito individual, porque a música te leva, e o som te levam a lugares onde a gente não está acostumado, né? Não é no verbo, né? É no sentido que eu digo isso. E essa questão da cura dos corpos depende muito também do autoconhecimento de cada um, né? Uns podem ficar muito no relaxamento, né? Ah, hoje eu relaxei, foi super bom. Outros podem ter desbloqueios, né? Então já vai passando para outros corpos, né? Emocional e aí por diante, né? Mas todos nós temos como acessar, né? É uma questão de trabalho, né? E na sequência das sessões esse campo vai se abrindo, a pessoa começa, né? Eu vou auxiliando também, né? Percebo muitas pessoas que são muito céticas, né? Vêm procurando relaxamento e essa porta começa a se abrir e aí, Nelson, o que eu faço, né? Eu não tenho conhecimento para isso, né? E é lógico, eu acho que é importante também o acompanhamento de outros profissionais, né? Um psicólogo. Podem surgir desbloqueios, né? Que um terapeuta musical ainda não tem esse preparo, né? Então é interessante às vezes que tenha um acompanhamento de um outro terapeuta, de um outro profissional, né? Essas vibrações trabalham harmonizando as nossas células, né? E as moléculas de água que constituem o nosso corpo, fazendo com que a energia que esteja bloqueada flua de forma natural e saudável, né? Todo ser vivo, né, de fato, tudo no universo se encontra num estado de vibração.
Isso significa que cada parte nossa, de nossos órgãos, nossos ossos, nossos tecidos, nosso campo eletromagnético, né, ao redor do corpo, né, os sentimentos, né, e cada pessoa vibra de uma maneira diferente, né, a maneira que eu amo é diferente da maneira que o outro ama, isso vai ter uma frequência, né, uma frequência eletromagnética diferente, né, a minha vai ser diferente de outra pessoa, né, não existe uma frequência específica assim, né, no meu ponto de vista, nos meus estudos, né, esta frequência é do amor, esta frequência é da raiva, né, cada um vai ter a sua, né? Então, cada pessoa vai ter uma frequência vibratória saudável ou não, né? Ela pode, dependendo do seu estado, ela pode estar numa frequência de doença, né? De não saúde, né? Depende do estado que a pessoa se encontra, né? E quando alguma parte do nosso corpo, assim, alguma questão ao seu redor está em desequilíbrio, essa ressonância, né, da frequência vibratória é baixa, né? E essa dissonância pode provocar doença e estresse, né, que ao longo do tempo pode se tornar crônica também e também desencadear outros desequilíbrios, né? E a causa das nossas doenças começam muito antes de se manifestar no nosso corpo físico, né, inclusive as emocionais. E já está comprovadíssimo, né, que o estresse é a maior causa das doenças hoje em dia, né? Mais de 90% das causas de doenças são pelo estresse. E essa terapia ajuda a harmonizar, né? A terapia do som ajuda a harmonizar o nosso corpo energético e o nosso biocampo e trabalhar com essas frequências baixas. E a gente tenta elevar essas frequências o máximo possível, né? E ajudar a transmutar esse estresse, né? Essa ansiedade, ou depressão, né? Depende de cada pessoa, né? Em frequências mais altas. Essa forma é utilizada, como eu falei, há milhares de anos, né? Em culturas de todo o mundo, onde usam a medicina vibracional para tratar doenças, revitalizar o corpo ou elevar o espírito. Só tomar uma aguinha aqui para boca seca. Só um pouquinho que eu acho que eu estou com o WhatsApp aberto aqui, vou fechar que deu um barulhão. Feito. Como o som cura, né? Antes disso, eu vou explicar alguns atributos e características do som físico, né, e energético. O que é o som? Né? Essa é uma explicação mais complicada, assim, até para entendimento, mas eu vou passar para vocês tentarem entender. Né? O som é um fenômeno acústico, né? É um sinal em forma de onda produzido pela vibração de um corpo. Né? E essas vibrações se deslocam formando ondas, né, que existem vários tipos de ondas, que são captadas pelos nossos ouvidos e depois são interpretadas pelo nosso cérebro. Né? Frequência, né, a velocidade do som, é uma unidade que é medida em hertz. E hoje em dia existe muito, está meio na moda essa questão do hertz. Né? Existem até metodologias, métodos hertz, né? Alguns muito bem conceituados, outros não, né? Mas em qualquer área isso. Né? Então são os ciclos que o som realiza dentro de um segundo, né? Ou seja, 100 Hz seriam 100 batidas por segundo. Né? Espectro sonoro, o que é? É um conjunto de todas as ondas que compõem os sons audíveis e não audíveis. Né? Então, o ser humano, qual é o espectro sonoro do ser humano? O ser humano escuta de 20 Hz a 20 mil Hz. Né? Quando nascemos, a gente consegue escutar até 20 mil Hz. Né? Depois, com problemas auditivos, né, ou com o passar da idade, né, as células ciliares são células que não se regeneram muito, né, ou não tem essa certeza se elas não se regeneram ou se regeneram um pouco, né, eu acho que elas não se regeneram. Né, então, a gente vai começando a diminuir esse espectro sonoro nosso. Né. Eu mesmo hoje, se eu fizer um teste assim, eu consigo fazer, né, até com alguns aplicativos, né, eu consigo ouvir até uns 16 mil, né? E o meu filho de 7 anos consegue ouvir mais. Né? Então, as crianças mais novas, que não têm nenhum problema auditivo, elas ouvem mais que as pessoas com mais idade. Ressonância é um fenômeno que ocorre a partir do qual um objeto é estimulado por uma frequência externa, né? Sendo conduzido a entrar no seu estado vibratório. Eu vou dar algum exemplo disso depois. Dissonância, né?
É a reunião de dois ou mais sons que causam uma impressão desagradável ao ouvido, resultando em falta de harmonia, o que gera uma tensão. Na minha opinião também, eu acho que isso é uma questão de cultura, é uma questão de costume, digamos assim. Né? A gente está acostumado no Brasil a escutar músicas brasileiras, né? Com harmonias de bossa nova, e aquilo soa bem ao nosso ouvido, que a gente se acostumou. Né? A nossa identidade sonora respeita muito essa questão cultural, né? Não só nossa identidade sonora cultural. Né? E se a gente vai escutar uma música árabe, uma música iraniana, né? Aquilo não soa bem ao nosso ouvido. Né? Mas isso não quer dizer que seja dissonante. Né? Na minha opinião, essa é uma questão de costume. Né? Dentro de uma harmonia. Né? Não estou dizendo que sair tocando qualquer nota no piano, no violão. Isso sim pode ser chamado de uma dissonância. Né? Mas é que algumas pessoas dizem, essa música aí é dissonante, eu não gosto. E na verdade não, na verdade é uma questão de costume. Outro aspecto importante seria, já em questões energéticas, seria a ressonância Schumann. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que é um campo eletromagnético que vai do solo até cerca de 100 km acima e que possui uma frequência de 7,83 Hz. Né, ele é o responsável pelo equilíbrio ecológico do planeta, como também das pessoas. Né? E que fora dessa frequência natural, né, não temos como ser saudáveis. Né? Por isso que os astronautas, né, eles tinham um simulador dessa frequência, né, como se fosse a batida do coração do planeta. Né? Não é uma batida, mas é uma frequência, né, linear. Então, e pelo que se sabe agora, esta frequência está se elevando, ela está tendo picos, ela aumenta de 7 para 40, de 7 para 100, de 7 para... Né? Existem pessoas que controlam isso, né? Isso não é divulgado muito, né? E isso, o que acontece? Acontece não digamos uma dissonância, né? Mas os vulcões começam a entrar em erupções, as tensões entre as pessoas, conflitos no mundo, e a gente está passando por isso, né? A gente está passando por uma fase que não só pessoal, mas planetária também, né? O planeta, a gente percebe, o planeta está muito diferente, né? O ano passado foi um ano muito atípico, né? E esse ano segue sendo um pouco também, mas com uma perspectiva um pouco melhor, né? Ainda meio longínqua, mas a gente está vendo uma luz no final do túnel, né? E a gente se sente muito cansado, muito estressado com essas oscilações desta frequência, né? E existe a teoria lógico-científica com isso e a esotérica, né? E que todas essas frequências eletromagnéticas, né, que temos de Wi-Fi, de ondas de rádio, celular, tem mascarado essas frequências da Terra, né? E que músicas também com esta frequência ajudam a harmonizar as nossas ondas cerebrais, né? Regular nossa serotonina, nossa melatonina, entre outros aspectos, né? A gente está falando de uma questão química, né? E o nosso corpo tem muito essa questão química. Outro aspecto importante de se falar... Estou indo muito rápido ou tá bom? Às vezes eu sou muito rapidinho na minha fala. O que vocês me dizem? Tá ótimo, boa? Super interessante. Então tá, vamos seguir então. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Outra coisa que seria importante também de relatar seria a série harmônica, né? Isso é um conceito central na música, né? Não existe música sem harmonia. E no Sound Healing também. Na física, a série harmônica, né, é um conjunto de ondas compostas de frequência fundamental de todos os múltiplos inteiros dessa frequência. Isso também, às vezes eu tento explicar, é meio complicado. Assim, quem entende de música vai entender. Mas quem não entende, eu tento explicar de uma maneira mais fácil. Né? Um exemplo, a nota Lá. Tá? Ela tem uma frequência de 110. Então, o próximo Lá, digamos assim, no piano, o Lá, e depois tem outro Lá, e vai indo até o último Lá do piano, né? Então, ele vai indo 110, mais 110 dá quanto? 220, então o próximo Lá vai ser 220, o terceiro Lá vai ser 330, vai somando 110, né? Então, ele tem essa série harmônica perfeita, né? E isso não é um fenômeno somente da música, né? Isso é um fenômeno de vibração natural que a gente encontra tanto no macro como no microcosmos, né?
Um exemplo, a distância dos planetas e dos átomos, né? A distância dos planetas segue essa harmonia também, né? Tendo o Sol como a fundamental, digamos o Sol como o lá, né? Como eu dei a explicação, né? E a distância do Sol, depois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles mantêm esta distância, né? Essa harmonia na distância deles. Não sei quanto é isso, eu não sei dizer para vocês de quanto é a distância, né? A distância do núcleo de um átomo também até o elétron segue um padrão harmônico, né? No corpo humano, né, a glândula pineal como fundamental, né, como o lá, como eu digo, né? E as vértebras seguem também esse padrão, né? Isso é meio que a gente pode chamar hoje como uma geometria sagrada, né? Não sei, acredito que sim, né? E existe uma lei no universo, digamos na física mesmo, né, chamada lei dos harmônicos, né, que é embasada no princípio da ressonância, né, que se a gente emite uma vibração e se dentro desse campo, assim, por exemplo, se eu emitir uma vibração aqui dentro deste quarto, né, onde eu estou, né, nesse campo de atuação existe um outro objeto que é capaz de vibrar nessa mesma frequência, ele vai vibrar também, sozinho, vai ressoar, sem a interferência, sem um estímulo físico, né? Isso se chama ressonância simpática, né? Já dando o exemplo daqui da anterior, que ficou faltando, né? O exemplo de um copo quebrando com um cantor. Como isso é feito? Ele pega um copo, geralmente de cristal, porque ele é mais fácil para quebrar, né? Mais fininho, bate e ele conhece música, né? Ele não vai calcular isso em números, né? Ele vai, digamos assim, que o copo tem uma frequência de, sei lá, 500 Hz, né? E ele consegue, pelo ouvido musical dele, captar esse som, né? E vai emitir esse som, né? Com aquele vozeirão dele, né? E vai quebrar o copo. Por quê? Porque ele vai emitir a mesma frequência do copo, né? E o copo começa a agitar suas moléculas e como ele é fininho, pá, ele quebra, né? A vibração não teve nenhuma interferência física, né? Ele não bateu no copo, né? Foi só o som. E na ótica de um fenômeno vibracional e energético, que é o que se trabalha em Sound Healing, né? Da ressonância, né? Saúde, vida é energia em movimento, né? E doença, morte é energia parada, né? E a capacidade que um corpo tem de vibrar determina a nossa energia vital, né, a nossa saúde, né, assim sendo, quando a gente está em harmonia com o nosso ambiente interno, né, com o nosso propósito de vida, corpo e alma bem nutridos, com vibrações saudáveis e também um ambiente externo, relação com as pessoas, feliz com o que se faz, com pessoas que fazem bem a ela, com o coletivo, né, teremos muito mais essa energia vital e, por consequência, mais saúde, né? Eu utilizo muito nos meus processos aqui, né, a questão dos elementos da natureza também, né, de estar harmonizando, né? Trabalho muito começo muito trabalhando com o elemento água, que é um elemento que trabalha as emoções, né? Então as emoções têm que estarem positivas, têm que estarem saudáveis, para que elas criem pensamentos positivos, né? Onde estão os pensamentos? No mental, estão no ar, no nosso elemento ar. Existem várias abordagens em relação a isso, né? Essa é a abordagem que eu utilizo, né? Tem gente que costuma trabalhar com a terra primeiro, né? Eu gosto dessa abordagem, né? Depois dos pensamentos estarem sendo pensados, digamos assim, sendo criados, né? Ou co-criados, digamos assim, se trabalha o elemento terra. Para quê? Para que essa semente, né, esse pensamento, né, vá se nutrir, né, com essa energia da terra. E depois com o fogo, que vai dar energia para que esse pensamento crie, né, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Então, é um processo, um deles que eu utilizo, né, que eu gosto muito de trabalhar também, né? Às vezes não tem como eu trabalhar esse processo todo, né? Às vezes eu tenho que trabalhar muito um elemento específico, né? Uma pessoa que chega com muita ansiedade
eu tenho que trabalhar muito essa relação do ar, eu tenho que fazer circular essa energia do ar. Então eu utilizo instrumentos e frequências e vibrações que vão trabalhar essa energia do ar para que ela flua no corpo, né? Então tem toda essa relação. Eu não vou trabalhar só o ar, é lógico, né? Mas eu vou dar uma atenção maior a isso, porque todos os elementos, nada existe, né, no universo, no planeta, no caso, né? Digamos assim, sem a força dos elementos, né? Nenhum ser vivo, né, existe sem ter esses elementos, né? Não tem como. Que oração? Porque eu não quero me passar muito para a gente não perder a nossa sessão. Não tem pressa, Nelson, fica tranquila. Tá, joia. Não sei se vocês já ouviram falar de um... Eu acho que ele é japonês, né? Masaru Emoto, né? Ele até já faleceu. Digamos assim que ele era um pesquisador, né? Ele não era um cientista, né? Mas ele era um pesquisador e ele fez um experimento muito interessante, né? Que eu faço uma relação com as palavras, com a nossa emissão de palavras, com o nosso verbo, né? Ele fez um experimento muito interessante, né? Eu até ia colocar um vídeo, mas eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer. Se não conhece, depois eu posso estar passando, né? Muito interessante, onde ele submetia moléculas de água, né, a diferentes palavras, músicas, sons, pensamentos e sentimentos. Então ele congelava essas amostras e fotografava as células e o resultado era incrível, né? A palavra e o sentimento têm muito poder, né? Amor, obrigado, paz, eu te amo, eu te odeio, né? Músicas clássicas, músicas com letras que falam de morte, né? Ele fez diversos experimentos, né? E essas palavras, digamos assim, como amor, obrigado, paz, ela formava uma mandala, né? Uma harmonia muito perfeita, assim, esteticamente falando, né? E as palavras, né? E as músicas que não eram, que falavam de morte, que eu te odeio, ficava uma célula deformada, né? E no nosso corpo a gente tem que ter células saudáveis, harmônicas, né? Então, trazendo isso para o nosso trabalho, né? 70% do nosso corpo, né, do corpo humano, é formado de água, né? Então, essas vibrações sonoras penetram profundamente, né, no nosso organismo, né? Movendo-se através dos tecidos, dos órgãos, né? E ressoando este som diretamente na nossa memória celular, né? E quando a gente coloca uma tigela tibetana, né? Em cima do corpo da pessoa, né? Essas moléculas de água começam a vibrar e entram em ressonância, em sintonia com as frequências da taça, que tem frequências saudáveis, né? Porque ela é feita com metais específicos, né? Com metais que são importantes para o nosso corpo, né? E esse som no estado puro permite que o nosso corpo se sintonize, né, nas diferentes harmonias, ativando a sua capacidade inata, né, que a gente tem essa capacidade inata. O fato da gente estar dormindo, a gente já está ativando essa capacidade, né? A gente se regenera ao dormir, por isso que o sono é tão importante, né? Para a gente se energizar, para a gente se curar, para a gente se desacelerar, né? Não estou falando do sono agora, estou falando do som, né? Dessas harmonias, né? E hoje a medicina já usa, né? As diversas medicinas, não a medicina do som, digamos assim, também usa a cura pelo som para tratar depressão, né? Ataques do pânico, tristeza, raiva, desafios do sono, né? E muito mais, né? Essa questão do sono, assim, é muito pontual. As pessoas costumam, no início, né, das terapias, né, nas primeiras sessões, dormirem muito, né? Porque são frequências muito baixas, né? Elas alcançam frequências baixas, né? E as nossas ondas cerebrais, elas são baixas, né? E chega ao ponto de achar, né, da pessoa, digamos assim, do cérebro, confundir com as ondas cerebrais delta, que são as mais baixas e que é a do sono, que é considerada a onda cerebral do sono. Então o cérebro fica pensando, assim, mas está na hora de dormir, não está, e acaba aquele relaxamento e a pessoa dorme profundamente, né? Não digo profundamente porque é um tempo curto, né? Mas ela é estimulada a esse sono, a esse relaxamento, né?
E através destas vibrações, o terapeuta do som pode levar o paciente, né, para o seu próprio despertar. Né? Nesse lugar existe uma possibilidade de cura, né? E ele oferece um espaço seguro, né, para que ele se conecte com a sua essência, né, na essência do vazio, do nada, do silêncio, né? E apesar de trabalhar com o som, o momento mais importante, na minha opinião também, é o momento que não está tocando nada. É o momento do silêncio, né? É o momento onde existe essa conexão, né? E eu sempre relato, eu sempre dou essa dica para os pacientes, né? Que às vezes eu deixo propositalmente o silêncio para que ele se conecte, né? E é nesse momento que ele tem que entrar em contato para procurar a sua cura, né? Ou seja lá o que ele veio buscar aqui, né? E silêncio, que eu digo hoje em dia, é muito difícil da gente encontrar, né? E o silêncio absoluto não existe, né? A gente tem os sons do corpo, a batida do coração. Se a gente ficar no silêncio, a gente começa a escutar a batida do coração, né? Mas eu digo o silêncio interno mesmo, né? O silêncio da mente, né? Aquele espaço que a gente vai, né? E tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em meditar, né? O som facilita muito esse processo de meditação, né? Lógico, existem pessoas e existem outros tipos de pessoas, né? Umas com mais facilidade, outras que se sentam aqui, a coisa flui de uma maneira fantástica, outras custam um pouco, né? Mas o som propicia esse processo meditativo, né? Onde a gente consegue se encontrar com a nossa própria essência. Eu vou só falar agora dos instrumentos que eu utilizo, tá? Para vocês conhecerem um pouco, né? E depois já podemos ir para a nossa sessão. Aí eu vou mostrar lá na prática o som deles, né? Eu só vou falar sobre eles agora, né? Um pouquinho. Eu utilizo flautas, né? Flautas xamânicas, né? Que ela nos leva a um lugar sagrado, né? Que é o som do vento, né? Se propaga pelo ar, né? E acompanha esse processo de cura para quem abre seu coração para receber esse som, né? Doce, digamos assim, né? Ela evoca novos horizontes, né? Trabalho com tambor oceânico, né? Que é um tambor com 2 peles de cada lado e que dentro podem ser colocados sementes, miçangas, bolinhas de aço, né? E ele produz um som aquático, digamos assim, né? Parecido com o som de mar, com o oceano, rio. Depende do que eu vou propor no momento, né? Ele pode ser relaxante, ele pode ativar, ele pode desbloquear, ele pode mexer com as células. Isso depende do que eu quero, né? Qualquer instrumento eu posso fazer isso, né? Cada um deles, mesmo sendo um instrumento de água, eu posso trabalhar mais no espaço do ar, né? Isso aí eu posso fazer essas jogadas, né? Ele pode, como eu falei, ele pode relaxar, pode acalmar, ele purifica e limpa, né, esse centro energético que eu quero, ativa as energias, né, impactando assim com força, né, esse estado de presença do paciente. Quero trazer ele para esse processo, né, de abertura, de renovação, né, de novos direcionamentos também. Utilizo a kalimba, né, que é digamos uma caixinha de música, né, que trabalha o elemento água, né? Ou seja, trabalha as nossas emoções, evoca um retorno ao lar, né? De carinho, de doçura, né? Trabalha um pouco do arquétipo da criança interior, né? O acolhimento da mãe, essa energia, né? Utilizo também um instrumento chamado koshi, né? Que é um instrumento francês, se eu não me engano, né? Que ele é tipo um carrilhão, né? Com cordas metálicas. E existem 4 tipos, né, desse instrumento que trabalham os elementos da natureza também, né, que é terra, água, fogo e ar. E cada um com a sua afinação específica, né, podem ser tocados juntos também. Também tem o intuito de acalmar, relaxar, pacificar, tranquilizar, como a kalimba. Trabalho também com o tambor xamânico, né, que é um tambor de cura, que existe em diversas culturas, né, e é associado também ao arquétipo do curador, né, o elemento terra, que leva a estados ampliados de consciência, né, resgatando
equilíbrio, permitindo uma visão melhor, né? Eu estou dando um resuminho de cada um, porque também cada um dá para falar um pouco mais. Né? A mesa lira, né, também conhecida como Monochord Table, é uma ferramenta terapêutica, né, muito inovadora e de grande poder. Né? Ela tem um som muito forte, né? Ela é uma caixa de ressonância. Eu vou ver se eu consigo botar aqui, vocês conseguem ver. Ó, aqui, esse aqui. Né? É uma mesa com 42 cordas. Deixa eu virar um pouquinho para cá agora para aparecer. Né? Ela é suspensa por pés de madeira, com uma madeira muito forte, né? Como eu falei, com 42 cordas de aço, todas afinadas no mesmo tom. Então isso cria uma harmonia muito, muito grande, né? Então a gente consegue perceber os harmônicos. Eu dou eu passo a mão nela e começam os harmônicos, vários harmônicos a aparecerem. Como eu falei, né? Uma corda começa a se misturar com a outra, né? E os sons começam a se misturar. É um som muito, muito relaxante também, né? Nelson, Oi, diga. tem uma pergunta aqui do nosso amigo Ishvara Krishna Diga. sobre as frequências 432 Hz ou 440 Hz, se há realmente diferença. E também a Antônia pede, por favor, se tu não terias algumas imagens dos instrumentos para Dos meus mostrar. aqui? Sim, eu desse posso mostrar agora, já mostro. Né, essas frequências 432 ou 440, né, não existe assim uma comprovação científica, né? Existe um bom senso da pessoa usar ou não, né? É uma questão de essa frequência foi mudada, né? Não sei em que ano, ela era 432, uma afinação mundial para afinação dos instrumentos, né? Para que qualquer pessoa pudesse tocar junto, né? O mesmo instrumento daqui seria a mesma afinação do Japão ou da Rússia, né? Então essa frequência foi aumentada por causa dos instrumentos de sopro, né? Porque ficaria mais fácil a afinação dos instrumentos de sopro, né? Mas existem teorias que dizem, né, que remetem a muito tempo atrás, né, que existem orações que foram criadas com essa frequência de 432 Hz, né, que era a frequência antiga da afinação anterior, e que eu acredito que possa ser também, porque eu acho que cada frequência tem a sua importância, né, e acredito que não tenha sido feita à toa, né, então eu acredito que possa ter. A minha mesa é afinada em 432, né, juntamente com os tubos sonoros aqui em cima, né, que são feitos para utilizar em conjunto, né. Na verdade é só uma... eu disse, eu gosto de juntar muito as técnicas, né, então os fundamentos da mesa e dos tubos foi um curso que eu fiz, e os dois trabalham concomitantemente, né, então existe um fundamento para ser trabalhado junto, mas eu posso fazer essa minha mistura aqui e trabalhar com os conceitos que eu aprendi, né. Não sei se eu respondi a pergunta do Isaac ali, né? Qualquer coisa pode me contatar depois, a gente pode falar mais um pouco sobre isso, né? Eu particularmente gosto, né? Auditivamente eu não vejo diferença, né? Mas eu costumo, às vezes, utilizar algum som com essa afinação, né? Porque não é só o 432, né? Por exemplo, se eu afinar um violão com o Lá em 432, todas as outras notas vão ter como base esse Lá, então vai mudar, né? Então eu gosto de utilizar também, eu gosto de fazer experimentos comigo, né? Como se fosse assim, né? Onde é que eu estava aqui? Deixa eu ver o instrumento que estava faltando, né? Os tubos sonoros, né? Que são 7 tubos que eu mostrei aqui, que são afinados em quintas, né? São desenvolvidos especialmente, né, para trabalhar como complemento da mesa lira, né, e ele é um instrumento que trabalha muito essa limpeza, essa harmonia dos chakras, né, tanto que ele fica bem em cima da pessoa aqui, né. Trabalho também com a chincha, né, que é como se fosse um instrumento, né, que fosse como uma convocação, né, isso é muito para começar e para terminar,
para limpeza da sala, né, para indicar o começo, para indicar o fim, né? Também serve para trabalhar como energia de proteção, de aterramento, né? E as taças tibetanas, né, que foram originárias na Ásia, né? E na verdade isso foi até engraçado quando eu descobri, né, que não tinha a mínima ideia, né, que elas eram usadas para armazenar e mineralizar os alimentos, né? E hoje elas são usadas para meditação, pela harmonia, né, e pelo amplo efeito de introspecção que ela proporciona, né? Então, a gente colocava o alimento ali e ele captava esses minerais da taça, né? Hoje eles já são trabalhados com intuito sonoro, né? Então ele tem que ter uma afinação bem correta, né? Antes eu acredito que não, né? Mas hoje em dia sim, né? E elas são usadas elas são feitas de 7 a 12 metais, né? Metais como bronze, como estanho, cobre, zinco, ferro, ouro, e que são elementos que existem no nosso corpo, né? O elemento cobre mesmo é um elemento que é muito importante para a nossa imunidade, né? A gente está com o cobre em harmonia, né? Com esse elemento do cobre. E nos tubos sonoros tem o cobre também, né? Ele é feito de latão, que é uma mistura de zinco com cobre, né? Aí existem vários tipos de taça, aí depende do curso que a gente vai buscar, né, para trabalhar determinados objetivos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui então meus instrumentos. Este aqui é o koshi. Estão ouvindo bem? Dá para ouvir, ótimo. A tincha, ó. Esse vai soar forte aí, eu acho. Esta flauta, em Lá menor. Kalimba. Uma tigela tibetana, ou taça tibetana também. Lembra que ela tem um som. Eu não sei se aqui no Zoom ela vai prolongar, porque eu parei de usar o Zoom para atendimento por causa disso, até porque ele cortava o som. Eu não sei se ele está cortando o som para vocês. Para mim ele ainda está soando. Dá para ouvir, dá para ouvir. Tá soando ainda aí? Sim, tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá. Vamos ver aqui mais aqui. Esse é o tambor xamânico. Eu quero um tambor xamânico para mim. Vou pegar o tambor oceânico ali. Soa como as ondas do mar. Parece que eu estava na beira da praia, como as ondas do mar. Incrível. Exatamente, essa é a intenção. Então é isso, não temos mais nenhuma pergunta. Se ninguém tem alguma pergunta, eu só gostaria de fazer uma colocação antes de nós irmos para a aula prática, que para quem chegou depois, a aula prática vai ser diretamente pelo YouTube do Nelson. A gente vai disponibilizar o link aqui para todo mundo ir migrar para lá, digamos assim, para nós escutarmos. Então, antes disso, eu só gostaria de te dizer, Nelson,
a importância que eu achei de assistir a tua fala hoje, porque é incrível como a música, ela só pode fazer cura mesmo, porque ela vai ao encontro da espiritualidade, vai ao encontro da mente, né? Porque no universo tudo vibra, né? A nossa mente tem uma Exatamente. vibração, e inclusive essa ressonância de uma mente perto da outra, às vezes até causa desconforto em certas pessoas, né? Então eu achei muito importante para aplicar na meditação, porque assim como a aromaterapia, através do sistema límbico, ela desperta algo no nosso corpo, podendo até levar à cura, é a mesma coisa que tu falou do som. E o som é o mais importante porque é indescritível, é uma emoção, é uma coisa lá dentro que só quem sente pode descrever. E isso é muito importante. Eu fico só imaginando os resultados ótimos que tu deve conseguir, principalmente fico imaginando pessoas com autismo, inúmeras enfermidades. Eu acho que deve ser ótimo. Gostei muito, achei ótimo. Que bom que gostaste. Né? Eu, na verdade, até fazendo uma correção, eh, com autismo eu trabalho mais com musicoterapia. Né? Ainda não consegui trazê-los para cá, até porque são crianças muito agitadas, né? Então a abordagem que eu utilizo com eles é um pouco diferente. Né? Aqui eu estou trabalhando, o meu público-alvo aqui com o Sound Healing, né? Como eu falei, são pessoas com quadro de ansiedade, com depressão, né? Que buscam um autoconhecimento, que buscam um relaxamento, né? Pessoas que têm um conhecimento maior sobre chakras, né? Eu acho importante estar com os chakras alinhados, em harmonia, né? Entre outras patologias que podem ser tratadas aqui, né? Com criança ainda é um pouco difícil esse manuseio, né? Porque é mais ou menos uma hora de sessão, né? E uma criança não iria ficar deitada aqui nesse estado, né? Não, lógico, se tivesse possibilidade eu faria com menor tempo, iria adaptar, né? Mas ainda não me sinto, digamos assim, apto, né? Como eu falei, faz pouco tempo, né, que eu já tenho um conhecimento teórico, mas prático, digamos que 2 anos. Né? E ainda estou me aperfeiçoando, eu quero buscar mais conhecimento sobre isso, né? sobre esta área, e para que eu possa também atender esse tipo de público, né, que também pode estar se beneficiando, né, como crianças, né, crianças com patologias específicas, né, e como tu falou da aromaterapia, né, agora a frequência não é só um atributo da música, né, ela é um atributo da física em que se encontra em várias áreas, né, no som também, no cheiro também, tudo vibra, tudo é frequência, né. Então, se eu bater no microfone, frequência, caixa de som, tudo existe uma frequência, a parede tem uma frequência, né? Então, tudo no universo é isso, né? Então, a gente tem que olhar para isso de uma maneira diferente, né? Ver que isso é um atributo, é uma maneira de se trabalhar que tem diversas maneiras de se trabalhar e diversas oportunidades de se ver isso né? Por aí. Tem uma E a pessoa música que tem esse comentou aqui poder. no chat, né, que é autista e que está aqui, que é o adulto. Se quiser abrir o microfone e comentar um pouco, fiquem à vontade para perguntar também agora, antes de ir para a sessão. E aí o link já está no chat, o link do YouTube. Damos uns 5 minutinhos para perguntas, né? E a gente já vai para poder aproveitar o tempo lá também, né? Quanto dura mais ou menos a sessão? Vou fazer uma sessão mais rapidinha, uma sessão de 30, 40 minutos no máximo. Né? Não Perfeito. quero me estender muito, né? Até no início da sessão lá vocês não têm, lá vocês falam comigo pelo chat, eu não tenho como ver vocês, né? Só vocês vão me ver e me ouvir, né? Essa é uma das questões do YouTube, não tem como a gente fazer
essa reunião lá, né? É uma live, vocês vão assistir e vou proporcionar essa sessão. Né? Vou fazer uns testes com vocês para testarem os fones de ouvido, né? Isso é importante porque é um som estéreo, tem qualidade estéreo, né? Então é como se vocês estivessem deitado aqui na mesa Lyre e eu estivesse rodando com vocês com os instrumentos. O som vai ir, vai voltar, vai vir para a esquerda, vai vir para a direita, vai vir para cima, para baixo, uma coisa quase um 8D, né? Então por isso que eu faço questão sempre, né? Eu acho muito mais importante também do que essa parte teórica, é a parte prática, né? Porque às vezes a teoria a pessoa não entende muito, realmente é um pouco complexo de explicar e até para o entendimento de cada um, né? Mas a parte prática é só deitar, botar o fone de ouvido e sentir, é só isso, né? E aí a viagem sonora começa e não tem explicação, cada um vai ter uma experiência, nenhuma experiência vai ser igual a outra, né? O que a pessoa pode sentir hoje, pode sentir outra coisa num outro dia, né? É uma experiência única, né? A cada sessão é única, não tem como, é incrível. Não é porque eu faço, mas eu já recebi também, né? Eu faço terapia comigo, eu faço sons, eu gravo e depois escuto para mim, né? Eu me autoterapeuto. Eu não sei nem como é que se diz isso. Autoterapia, né? Eu faço uma autoterapia, né? E acho incrível o resultado comigo, né? Então, Indira, até o próprio Prabha Sangeeta tem que cantar na entonação certa, tem que ser tudo assim para funcionar e ter o efeito, né? sim, Sim. isso é Os importante. Por isso que eu mantras, falo do 432. Não foi à toa que a oração de... Não me lembro se foi João... Não me lembro qual é a oração que teve, que foi feita, né, baseado nessa... Tu pode explicar um pouquinho o que é aquilo? Porque eu que não conheço, não sei o que é, eu não entendi muito a pergunta. do O Isaac 432. perguntou, o que seria 432 e 440? Que Bom, da onde sai aquilo? antigamente, todos os instrumentos eram afinados em Lá 432. Né? A gente afinava, um exemplo, vou pegar um violão que tu toca. Né? Se tu pegar hoje um afinador e der um Lá, ele vai dar 440. Tá? Antigamente, esse Lá não era 440, era 432. E todos os instrumentos eram afinados em Lá 432. Não sei se entendeu por aí. Mas tem algum motivo? Ou por... Não sei, dizem que é uma frequência da natureza, né? E se for mesmo, eu concordo, tá? Porque eu acho que tudo é natureza, Faz tudo vem da sentido agora. natureza, né? Então o som do ar, o som do mar, o som da árvore, de tudo, né? Batendo, de todo esse, né? Seria em 432, né? E alguém, não sei porquê, mudou, não sei quem foi, mudou de 432, levaram para 440, dizendo que era para conseguir afinar melhor os instrumentos de sopro. Aí todos os instrumentos foram elevados em 8 Hz, digamos assim. Auditivamente a gente não percebe isso. Né? Eu não consigo notar uma diferença de um Lá 432 para um Lá 440. Né? E a não ser que tenha algum ouvido absoluto, não sei também se consegue ter perceber essa diferença, né? Mas é por aí que foi mudado, né? Aí já dizem, aí já existem as teorias, né? Que uma era da natureza e essa agora é né? Uma teoria da conspiração, essa frequência faz mal, né? Não sei se faz, eu não sei, realmente não tem como, não tem uma comprovação, né? Disso, né? Existem comprovações diferentes, né? Existe a do Masaru Emoto, né? Que ele coloca palavras nas moléculas de água, né? Existe até um experimento de arroz, né? Que não é nem utilizado som, mas não sei, vocês nunca ouviram falar desse experimento do arroz, né? Arroz cozido que ele coloca três potinhos de arroz fechados, bem fechados, né? Num ele coloca uma etiqueta com escrito amor, na outra ódio e a outra não coloca etiqueta nenhuma. Né? A de amor dura 1 mês, digamos assim, sem apodrecer. Né? E a que tem
a palavra esquita-ódio e em uma semana está preta, mofada, com fungo, com bactéria, com um monte de coisa. Né? Então são experimentos que fazem, né? Não são científicos, não são feitos da maneira, né? Mas já foram feitos. Né? Isso é Então, muito importante. então Até para a gente isso é entender. frequência. O fato de eu escrever amor, existe uma frequência ali. Né? Ele está emanando essa energia eletromagnética que eu coloquei naquela etiqueta escrevendo amor. Né? E uma das coisas que eu mais tive dificuldade para começar os atendimentos online foi isso, né? Eu captar essa ideia de emissão, né? De sentido de enviar isto para o outro. Né? Isso é física quântica. Né? Eu cheguei, mas como é que eu vou fazer um trabalho de sound healing com a pessoa do outro lado? E eu passei um processo bem complicado para eu tentar me reformular, né, em relação à pandemia, né? E eu percebi a única coisa que não vai ter é a vibração no corpo, o resto vai ter tudo, né? Vai ter o instrumento, vai ter a frequência, vai ter a minha intenção de estar mandando esse som curativo e vai ter a intenção da pessoa de estar recebendo esse som curativo, né? E eu comecei a fazer alguns testes com algumas pessoas que eu já vinha atendendo e as pessoas estavam gostando muito, né? Alguns gostam mais até porque não precisam nem sair de casa, né? Faz no conforto da sua cama, do seu espaço, né? Em posição de meditação, deitado, né? Eu posso atender várias pessoas de fora também, eu acho que posso estar levando isso para outras pessoas que não existem na sua cidade, né? Então isso foi uma novidade, assim, mas até eu me encaixar foi meio difícil, né? Eu tenho me surpreendido muito durante essa pandemia, né? Como realmente é possível transmitir alguma vibração através desses meios, né? Sim, Mesmo que sim. a gente, algo que para mim era impensável antes, né? E realmente eu até já participei da tua sessão, né? Em outro momento que tu fez, e realmente é muito bom, e a gente entra em outros estados, né? Mesmo estando virtualmente. Imagino que presencial deve ser muito mais forte, né? Mas funciona, né? Funciona e Funciona. Aqui a diferença é a vibração no corpo que tu vai sentir, né? Principalmente com as tigelas tibetanas e com a mesa lira. Né? Acredito mais até com as tigelas, porque as tigelas vão encostadas no corpo, né? No cardíaco, do plexo solar. Né? Tem um Esse, protocolo de costas também, que vai na sola dos pés, que eu acho assim fantástico. Chega, né? A sola do o pé, tem muita energia no pé, né? Muitos dutos ali, né? Nas mãos, é como se, sei lá, né? É inexplicável. Né? É como eu digo, vocês vão ter a experiência agora, e vocês vão perceber, né? Mas lógico que presencial tem um a mais, né? Não tem como fugir disso. talvez para cada um, né? Tem pessoas que precisam mais de presencial ou não, mas esse exemplo do arroz foi importantíssimo para a gente explicar até para os iniciantes o poder do Kirtan, né? E o Claro, poder quando as pessoas colocam assim, hoje à noite, em tal horário, todos nós vamos orar pela pandemia que acabe. E isso gera uma vibração mas é que viaja lógico, pelo espaço-tempo né, e pode ajudar. E aí, claro. pessoal, estou curioso para ir para a prática. Vamos lá? Existe até, só fazendo um adendo assim, eh, não sei se vocês sabem também, não sei qual cidade dos Estados Unidos foi feito um experimento, que muitas pessoas entraram no estado de meditação, não sei quantas, né? E, digamos, foram muitas pessoas, não sei o número, né? Ah, e naquele momento em que estavam meditando, eles ficaram várias horas meditando, e naquelas horas de meditação, a taxa criminalidade, de assassinatos, essas coisas, baixou muito, né? Tipo, era uma cidade muitos crimes, né? Então, não me lembro que numa cidade, Boston, alguma coisa assim, né? Mas a taxa de criminalidade caiu muito enquanto as pessoas estavam meditando naquele momento, né? Foi um experimento também. Então, isso foi incrível do poder da meditação, né? Do poder desse coletivo, dessa emoção, dessa intenção, né? Então, isso aí, pô, imagina se todo mundo fizesse isso, um pouquinho por dia. Essa vibração, né? É, É incrível. então eu eu quero vou. Diga. sugerir, então, antes de a gente dar uns 5 minutinhos para o pessoal poder ir no banheiro, buscar um lugar confortável ali, né? Que não sei se todo mundo estava preparado para essa parte prática, né? 5 minutos para fazer
transferência, né, do Zoom para o YouTube e começar em 5 minutos, pode ser? Isso, até dá tempo de eu abrir também e Ah, fazer um pouquinho perfeito. ali. E a gente já se Tá tudo despide prontinho. agora e te agradece também, que depois nós vamos poder falar. Muito Tá. obrigada pela tua presença, né? Muito felizes de estar aqui compartilhando esse momento. Eu que agradeço. Namaskar. Eu que agradeço. Muito Também obrigado. agradeço Tchau. e volto a dizer a importância do assunto que tu trouxe hoje. O Dada acho que vai falar contigo. Namaskar, todo mundo. E muitíssimo agradecido, Nelson, pela a sua palestra. Foi maravilhosa, né? Ficará. Eu tenho um doce instrumento, a flauta. Eu gostei muito. Eu quero sempre como tocar flauta, mas ainda eu não tenho professor para me ensinar isso. Mas estava muito informativa, como para entender como o poder da música, como a música pode ajudar a sociedade. E esse trabalho que você está fazendo é um bom trabalho na sociedade. Ajuda a gente para manter o equilíbrio mental. Isso é parabéns, parabéns. E também é um prazer para nós, na unidade Ananda Magaperotas, de receber você aqui com nós. É seguro, a gente vai ter você no outra palestra. Então, você também, o público que sempre está com nós toda essa sexta, muitíssimo agradecido pela sua participação, sua presença, o teu tempo. Você pode ficar na casa, como assistir um filme, mas você decidiu de vir aqui. Isso é um grande esforço que você fez. E também, você, a equipe, a unidade Ananda Magaperotas, que está trabalhando duro, semana, noite, todo o tempo durante cada dia. Muitíssimo agradecido também pelo teu trabalho, mas eu quero bem pagar você, mas, gente, eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu vou pagar todos de vocês, gente. Mas eu não sei na qual vida, mas também bom trabalho, trabalha bem. Então, gente, boa noite, e nos vemos na próxima sexta. A gente não vai ter palestra, vai ter a candaqueta, né, uma prática de cantar e um mantra espiritual 3 horas, e depois vai ter um pouquinho de meditação e vai começar das 5:30. Então, gente, vem participar com nós, vem aumentar nossa energia. Namaskar, boa noite, gente. Vai E ser o agora mesmo a gente vai link. migrar no YouTube agora. Namaskar. Vai ser o mesmo link, a atividade que o Dada falou, semana que vem, o mesmo link que agora, quem quiser participar também. Então, vamos encerrar a sessão, né? Namaskar. Vamos lá no YouTube. Todo mundo já pegou o endereço do YouTube ali no chat. Pegar o endereço ali para... Eu já estou lá.